Hoje vamos falar sobre as duas leis que controlam o destino do mundo. Eu peço que você deixe seu like logo agora no começo e no final deixe um comentário. Isso é muito importante para o canal. O que você acredita ser verdade pode ser a maior ilusão da sua vida. Já parou para pensar que tudo o que você conhece sobre o mundo, as leis que segue e até mesmo as crenças que formam sua religião podem ter sido projetadas para mantê-lo sob controle? Pois é. E se eu lhe revelasse a existência de um sistema oculto, meticulosamente elaborado, que influencia cada faceta da sua existência, sem que você tenha plena consciência? Hoje iremos descortinar duas veneráveis e poderosas leis que permanecem dissimuladas, escondidas à vista de todos. Leis que regulam desde a sua liberdade individual até os sistemas que dominam a política e a economia global. O que torna isso ainda mais fascinante é que a compreensão dessas leis tem o potencial de transformar irrevogavelmente a sua percepção de mundo. Portanto, permaneça comigo até o final desse vídeo. O conhecimento que você adquirirá aqui poderá, de fato, alterar o curso da sua vida. Mas antes, preciso dizer que explorar esses assuntos não é muito agradável nem confortável, pois toda vez que iluminamos as trevas, acabamos encontrando coisas que nem imaginávamos que pudessem existir. Espero que você esteja preparado para encarar a verdade. Vamos começar. Você sabia que existem duas leis ocultas que governam absolutamente tudo nesse mundo? Desde os sistemas de governo, passando pela economia global, até os direitos que você acredita serem seus por natureza. Essas leis não são apenas regras arbitrárias, elas são como pilares invisíveis que sustentam toda a estrutura da sociedade. Jordan Maxwell, um pesquisador incansável da verdade, dedicou sua vida a desvendar esses mistérios e revelou que essas duas leis, conhecidas como a lei da terra e a lei do mar, não só definem o mundo que vivemos, mas também moldam o modo como percebemos nossa própria liberdade. A lei da terra fundamenta-se nos costumes e tradições locais, enquanto a lei do mar, ou marítima, ultrapassa fronteiras, impactando diretamente o comércio e os sistemas financeiros globais. Porém, há um segredo. Essas leis não operam da maneira que imaginamos. Ao entrar em um tribunal ou realizar uma transação financeira, na verdade você se encontra sob a égide da lei marítima. Esse sistema é tão antigo quanto a própria civilização, mas carrega um propósito sombrio: o controle. Compreender essas leis é como descobrir a chave que desvenda a prisão invisível em que nos encontramos. E o que torna tudo ainda mais intrigante é que esses sistemas estão interligados a símbolos e rituais ocultos que influenciam nossas mentes. Vamos explorar isso mais a fundo. Desde o momento em que você nasceu, os símbolos começaram a moldar sua visão de mundo. Eles não são apenas imagens inocentes ou ferramentas de comunicação. São verdadeiras armas de manipulação que atuam diretamente no seu subconsciente. Sem que você perceba, é como se estivesse sendo bombardeado por uma infinidade de símbolos que carregam significados profundos, muitos dos quais permanecem ocultos à primeira vista. Cada logotipo de uma empresa, cada ritual religioso e até mesmo as bandeiras que você vê fossem projetadas para controlar não só o que você pensa, mas como você pensa. Pegue como exemplo os logotipos corporativos. Um simples desenho banal nem de longe passa pela sua cabeça que cada curva, cada cor, cada forma foi criada para ativar algo dentro de você. Seja um desejo de consumir ou um sentimento de obediência. O logotipo da Chevron, por exemplo, a concha da Shell. Você acha que são apenas marcas? Na verdade, eles têm raízes em arquétipos ancestrais e símbolos religiosos.
Eles falam com as partes mais profundas da sua psique, trazendo à tona respostas emocionais e psicológicas que você não controla. É comunicação ou manipulação? Mesmo no mundo espiritual, os símbolos podem ter dois propósitos muito claros: elevar sua consciência ou aprisioná-la. O crucifixo, o pentagrama, as mandalas, cada um desses símbolos carrega energias poderosas. Mas a questão é: quem os controla? Maxwell dizia que quem entende os significados ocultos por trás desses símbolos detém o verdadeiro poder. Se você não questiona o que está por trás deles, torna-se vulnerável a um sistema que usa essas ferramentas para dirigir seu comportamento sem que você perceba. Mas aqui está o ponto mais importante. O conhecimento desses símbolos é o primeiro passo para quebrar as correntes que eles criaram para você. Aprender a origem e o propósito dessas imagens faz com que você comece a recuperar sua autonomia mental. Imagine um mundo onde símbolos, palavras e até cerimônias foram projetadas para nos guiar como se fizéssemos parte de um rebanho, sem nunca revelar o verdadeiro objetivo por trás disso. Agora, vamos aprofundar nossa análise. Esses símbolos estão intimamente conectados às leis que regem o mundo. O próximo passo é descobrir como eles se entrelaçam com os sistemas de poder que moldam a nossa vida. As leis, o comércio e os símbolos se entrelaçam de tal forma que criam uma tela invisível, mas incrivelmente poderosa, que governa praticamente todos os aspectos da nossa existência. Vamos considerar a lei marítima como um exemplo. Ela não se resume a um simples conjunto de regras para a navegação. Na verdade, serve como a espinha dorsal que sustenta o comércio global e os sistemas jurídicos. Cada termo, cada conceito, carrega consigo um rico simbolismo. Pense no que ocorre quando você entra em um tribunal. Você se dirige à corte da mesma forma que o navio navega em direção ao porto. O juiz, vestido de preto, simboliza Saturno, o deus do controle e das limitações. O banco de onde ele preside conecta-se à palavra latina bancus, um lembrete sutil de que os tribunais operam sobre a lógica do comércio e não da justiça, como muitos costumam acreditar. No entanto, o simbolismo vai muito mais fundo. A própria linguagem do sistema financeiro está repleta de analogias marítimas. Termos como fluxo de caixa, ativos líquidos e dívida submersa não são meras metáforas, mas sim reflexões diretas das origens do comércio marítimo. Desde o seu nascimento, você é transformado em um evento comercial, e seu certificado de nascimento atua como um documento que registra sua inserção nesse sistema. Tudo isso nos leva a uma ideia perturbadora. Não somos apenas indivíduos livres vivendo em sociedade. Somos participantes em um jogo de controle cuidadosamente elaborado. E para entender como esses sistemas se sustentam, precisamos olhar para algo mais profundo: a religião. Será que ela também é uma peça-chave dessa engrenagem? A religião, para muitos, é um refúgio espiritual, uma conexão com algo maior. Mas e se eu te dissesse que ao longo da história ela também foi usada como uma ferramenta de controle? Pense nos rituais, nos dogmas, nos símbolos religiosos que atravessam gerações. Eles têm o poder de elevar a consciência humana, mas ao mesmo tempo foram cuidadosamente moldados para reforçar estruturas de poder. Jordan Maxwell, em suas investigações, expôs algo inquietante. As instituições religiosas frequentemente se comportam como corporações operando com um objetivo claro de influenciar e controlar multidões. Um exemplo poderoso e muito claro disso é o simbolismo de Saturno, uma figura reverenciada por antigas civilizações como deus das regras e limitações. Você já se questionou o porquê das vestes negras usadas por sacerdotes
juízes e até graduados em universidades? Isso não é coincidência. Essas roupas são um tributo à autoridade de Saturno. Um lembrete sutil de que essas instituições operam sobre o arquétipo do controle. Até mesmo a forma como muitos enxergam Deus foi moldada para se alinhar com os sistemas de governança. Religiões organizadas se apropriaram de ensinamentos antigos e os reinterpretaram, não para libertar, mas para consolidar o poder. E as conexões vão muito além. Desde as antigas mitologias egípcias ligadas à estrela Sírius até os símbolos que vemos em altares modernos. Tudo aponta para uma verdade inquietante. A religião, o comércio e a lei não são entidades separadas. Elas formam pilares interligados de um sistema que orienta e manipula o comportamento humano. E quanto mais entendemos essas conexões, mais conseguimos enxergar o que está por trás de tudo. Mas isso não termina aqui. Há um lugar onde essas forças convergem de uma forma ainda mais clara: os tribunais. O que acontece nesses espaços e por que eles são tão simbólicos? Entrar em um tribunal é como entrar em um palco, onde cada elemento foi projetado para reforçar uma narrativa de poder e controle. Você não é apenas alguém que busca justiça. Sobre as normas ocultas que regem esses ambientes, você é visto como uma entidade jurídica, não como um ser humano. Cada detalhe reforça essa lógica. Quando você entra no tribunal, passa por um portão simbólico, como se estivesse embarcando em um navio que segue as regras do comércio marítimo. Seu advogado fala em seu nome, porque dentro desse sistema você não é reconhecido como um ser vivo, mas como um produto dentro de um sistema comercial. Até a ideia de pagar fiança remonta à prática marítima de liberar um navio de suas amarras. Tudo isso serve a um propósito maior: esconder as verdadeiras regras do jogo e garantir que você aceite estruturas de controle como naturais. E enquanto você reflete sobre isso, lembre-se de que todo esse sistema é sustentado por uma rede ainda maior. Uma rede projetada para manter as massas distraídas, ocupadas com futilidades, imersas na ignorância. Como romper com essa teia? Jordan Maxwell foi mais do que um pesquisador, ele foi um verdadeiro despertador de mentes. Durante décadas, ele dedicou sua vida a revelar as engrenagens ocultas que movem o mundo, expondo símbolos, leis e sistemas que estão todos interligados para manipular a humanidade. Maxwell nos mostrou que nada no mundo opera da forma como aparenta. Cada estrutura que aceitamos como natural, seja o sistema financeiro, as instituições legais ou até mesmo as religiões, é parte de uma narrativa cuidadosamente planejada para manter o controle. Sua missão? Desvendar os códigos ocultos que sustentam esse sistema e nos dar as ferramentas para enxergar além da ilusão. Um dos grandes legados de Maxwell foi sua capacidade de decifrar a linguagem simbólica que permeia tudo ao nosso redor. Ele ensinava que símbolos e palavras não são apenas formas de comunicação, mas verdadeiros códigos de um sistema que trabalha nas sombras. Ao entender essa linguagem, você pode reivindicar sua autonomia e começar a ver o mundo como ele realmente é. Um teatro de manipulação mascarado como liberdade. Mas o legado de Maxwell vai além de expor as mentiras. Ele nos deixou um chamado para a ação, uma oportunidade de quebrar o ciclo de ignorância que sustenta esse sistema. Maxwell acreditava que a consciência é o primeiro passo para a libertação. Não basta saber que somos manipulados. É preciso questionar, educar-se e, mais importante, compartilhar esse conhecimento. Ele dizia que cada pessoa que desperta se torna uma força de mudança, por menor que pareça ser. A jornada não é fácil, mas com o conhecimento vem a clareza, e com a clareza o poder de transformar sua realidade agora.
A pergunta que Maxwell sempre deixava no ar é a mesma que deixo para você. Você está pronto para abrir os olhos e reivindicar sua liberdade? Se a resposta for sim, então é hora de entender os desafios para romper esse ciclo. Romper com o sistema de controle que governa o mundo não é apenas uma questão de conhecimento, mas de coragem e determinação. O maior desafio está em superar as distrações que nos cercam. O entretenimento, o consumismo, as discussões raciais e ideológicas e até mesmo as disputas políticas são ferramentas criadas para desviar sua atenção do que realmente importa. Enquanto você está distraído, as engrenagens do sistema continuam girando, mantendo você preso a uma realidade cuidadosamente projetada. Jordan Maxwell alertava que a primeira barreira para a libertação é redirecionar o foco. Você precisa escapar do barulho incessante do mundo e começar a olhar para dentro, para sua própria consciência. Mas isso não é fácil. O sistema foi projetado para resistir. Ele cria dúvidas, medos e, acima de tudo, conforto. Sim, conforto. O conforto é um dos maiores obstáculos. É mais fácil seguir o fluxo, aceitar o mundo como ele é, do que confrontar verdades desconfortáveis. Mas a liberdade nunca vem sem sacrifícios. Desafiar o status quo exige uma disposição para abandonar velhas crenças e questionar tudo que você já aceitou como verdade. É um ato de rebeldia contra um sistema que depende da sua ignorância para sobreviver. O caminho para a libertação se dá por meio da instrução, pela incessante busca de soluções e pela vontade de enfrentar até mesmo os aspectos mais obscuros de sua própria mente. Contudo, talvez o maior obstáculo de todos seja a solidão que surge com o despertar, quando você começa a perceber a verdade por trás da ilusão. Muitas vezes, isso gera um descompasso com o ambiente ao seu redor. Maxwell compreendia isso e ressaltava que o despertar não é uma jornada feita para satisfazer os outros, mas sim para respeitar a sua própria realidade. Mesmo assim, esse ato solitário provoca ondas, motiva outros e semeia as bases de um despertar coletivo. E é nesse momento que reside a verdadeira força. Quando cada ser desperta, o sistema, tal como o conhecemos, começa a desmoronar. Mas como converter esse despertar individual em uma transformação real e duradoura? O próximo passo é fundamental. Vamos explorar nos próximos vídeos. Agora me diga, você consegue identificar os símbolos que estão ao seu redor? Já reparou como eles podem influenciar suas decisões sem que você perceba? Deixe aqui nos comentários algum símbolo que você sempre achou curioso ou misterioso. Vamos trocar ideias. Não deixe de curtir e, se você não for inscrito, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades e ajude no despertar coletivo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.